Bom dia a todos que nos acompanham na Rádio Verdes Pampas FM. Satisfação, prazer estar mais uma vez com vocês nessa manhã de quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023. Eu sou José Amélio Ucha Ribeiro Filho, este é o quadro Direito ao Ponto. Quadro esse promovido pela Rádio Verdes Pampas, qual figuro como convidado e manifesto eventualmente segundo aí e seguindo, né, as normas, regimentos da Ordem dos Advogados do Brasil. Prazer estar mais uma vez com vocês, aqui comigo na técnica Willing, qual eu saúdo, também o Daniel Ribeiro, a Gabriela Ribeiro, aqui hoje presentes na diretoria da Rádio Verdes Pampas. Satisfação estar mais uma vez, portanto, como dito, contribuindo com todos que nos ouvem, tratando sobre direito, tratando sobre justiça, sobre lei, contribuindo, como falei, eventualmente, gratuitamente, né, apenas para fomentar ideias, para deixar que o cidadão brasileiro que muito pouco conhece o seu direito, infelizmente, né, o brasileiro muito pouco conhece o seu direito. Então, o intuito desse quadro promovido pela Rádio Verdes Pampas é exatamente este, contribuir para fomentar, para dar ciência sobre assuntos ligados ao direito positivo, né, e aí envolvendo também justiça no Brasil. Hoje eu vou tratar um assunto que é muito interessante, pergunta-se muito e foi me falado sobre esse ponto, que é sobre a uso capião. Inclusive é um assunto que gera até um debate de terminologia. Porque a uso capião, ainda mais no município aí que tem atividade voltada quase que totalmente para atividade agrícola, e com zonas rurais de proporção muito considerável, e claro, também com situações urbanas, mas aqui, né, falando um pouco sobre a questão do uso capião, porque se tem mais, né, com mais, vamos dizer assim, consequências na esfera rural, é um instituto, portanto, de aquisição de propriedade que se gera muito debates, que se gera muitas situações envolvendo o direito e a lei. A palavra uso capião, ela vem do latim uso capio, que é a união de uso, que é o significado pelo uso, e capere, que é o verbo tomar. E aí forma-se assim a expressão tomar pelo uso. Calma, o tomar pelo uso aqui, o verbo tomar, ele não é o tomar, aqui nós entrando na questão de posse, a questão de esbulho, a questão de invasão, não é nada disso. O tomar é um termo amplo aqui, mas tomar com a lei, vamos dizer assim. O tomar usando o direito positivo brasileiro. A uso capião permite, portanto, e essa é a base principal desse instituto, a aquisição de propriedade de um bem móvel ou imóvel, pelo seu uso prolongado e contínuo, desde que, e aí, né, vem o direito positivo, cumpra os determinados requisitos legais. É uma forma de regularização da posse. Ela visa garantir a segurança jurídica e o direito à propriedade daqueles que ocupam um imóvel ou um bem móvel sem um título formal. Além disso, é possível conseguir a uso capião de bens imóveis, como terrenos e bens móveis, como veículos, por exemplo. Todas as espécies, aqui é importante, de uso capião possuem 3 requisitos em comum, que são o animus domini, que eu vou falar sobre daqui a pouco, rapidamente sobre ele, a inexistência de oposição a essa posse, atenção, e a posse ininterrupta por um certo período de tempo. O animus domini, é latim mesmo, que seria aí uma tradução grosseira, ampla, né? A intenção de ser dono, tá? Se apropriar definitivamente, tornar-se proprietário definitivo. Esse é o termo jurídico apropriado. Trata-se do comportamento como o dono ou proprietário do bem. Não basta estar na posse do bem.
atenção, mas é necessário que a pessoa se comporte como dono, arque com os custos, faça a manutenção, enfim, se apresente como proprietário. Segundo, a inexistência de oposição à posse. Não pode haver contestação à posse do bem móvel ou imóvel, que deve ser, portanto, essa posse pacífica. E o terceiro, essa posse tem que ser ininterrupta por um período de tempo. Deve haver um período de tempo com a posse sem oposição. Qual o período de tempo? O período de tempo está disciplinado na lei. Não vou aqui estar grifando todos os períodos, porque esse não é o mote do quadro direito ao ponto. Esse período varia para cada espécie de uso capião. Eu vou falar sobre eles rapidamente, já passando para o fim desse quadro. Existem outros requisitos aí que vão variar com as demais espécies de uso capião. No entanto, reforço que esses listados acima são, que eu comentei agora, são comuns a todos os tipos. O animus domini, a inexistência de oposição à posse e a posse ininterrupta por um período de tempo. E ainda falando sobre os dois tipos de da uso capião, bem móvel, são os que podem ser movidos, como equipamentos eletrodomésticos, móveis, automóveis, motocicletas, entre outros. E o bem imóvel são bens que não se movem, como terrenos, apartamentos, casas, prédios, entre outros. Nesse sentido, é interessante frisar ainda, e importante, que cada um desses tipos de bens possui suas derivações. A uso capião de bens móveis possui duas possibilidades: a ordinária e a extraordinária. Enquanto que a uso capião de bens imóveis possui as seguintes possibilidades: a ordinária, a extraordinária e a especial. E a especial subdivide-se em urbana, rural, coletiva, indígena e familiar. A uso capião pode ser buscada nas duas formas, judicial e extrajudicial. Todas essas duas formas necessitam obrigatoriamente da presença de um advogado. E o período, por fim, que eu vou citar aqui, dessa uso capião, o período de bens imóveis, ele varia entre 5 e 15 anos, dependendo do tipo, urbano, rural, familiar, entre outros. E também nas condições específicas. Já para os bens móveis, o tempo geralmente é de 3 a 5 anos. Portanto, a uso capião é de extrema importância aos senhores estudantes de direito, os que estão nos escutando, terem ciência, noção, conhecerem o seu direito acerca deste Instituto para a Aquisição de Propriedade no Direito Brasileiro. Eu agradeço a atenção de todos. Esse foi o quadro Direito ao Ponto. Eu retorno assim que convidado em próxima ocasião. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima.